Saudações, queridos amigos aqui do Súdito da Rainha. Eu sou o professor e escritor William Castilho e você é meu convidado especial aí para o nosso vídeo de hoje aí, que eu quero trazer aqui para vocês o meu top 5 dos 5 álbuns mais marcantes aí do heavy metal para mim. É claro que tem os álbuns mais importantes, tem os álbuns favoritos, é muita coisa, ainda bem, né? Eu fiz essa lista, eu refiz ela várias vezes, foi assim muito difícil para escolher, é muita coisa, a gente é fã de muitas bandas, mas acabou ficando essa lista que eu quero apresentar aqui para vocês da minha vertente aí favorita do rock and roll, junto com classic rock e o hard rock, que é o heavy metal. E foram álbuns assim que me impactaram, cada um de um jeito diferente, de uma maneira diferente, que eu quero apresentar aqui para vocês. Começando aí em quinto lugar com o Operation Mindcrime, que deve estar aparecendo aqui para vocês, aí da banda americana Queensryche. Você sabe que quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, eu achei muito legal, mas o que ele me impactou assim, de uma maneira assim, que eu sempre tô estudando, tô vendo algo sobre esse álbum até hoje, é a sua história, né? O Operation Mindcrime, ele é um álbum conceitual, ele fala, a história dele é magnífica ali, falando sobre controle mental das pessoas, governos totalitários, conspirações religiosas, um álbum muito bem feito, muito bem gravado, que pode ser aí considerado também um dos álbuns mais importantes da história do heavy metal. E ele me impactou aí muito pela sua história. Fica a dica aí para você. Operation Mindcrime, Queensryche, fica aí com a minha quinta colocação. Em quarto lugar, fica esse álbum aqui, ó. O Chaos AD, dos brasileiros do Sepultura. Foi assim, foi o primeiro álbum de heavy metal que eu ouvi na minha vida, tá, gente? Foi o Chaos AD, por volta de 1994, eu era criança, tinha 11 anos, né? E foi assim um impacto muito grande ao ouvir Refuse Resist ali, com aquela bateria de escola de samba, junto com o peso do heavy metal. Algo assim muito pesado, muito bem gravado, bem produzido, letras de protesto, Sepultura conquistando o mundo aqui com o Chaos AD, que inclusive tem até um vídeo, né, no canal aqui sobre o Chaos AD, você pode acessar aí, e ele me marcou muito, essa questão aqui de ouvir a bateria da escola de samba com o metal. Depois eu acabei indo pro punk lá e tal, curtindo um pouco de punk rock ali na minha adolescência, mas depois voltando pro heavy metal de novo. Faz parte, né? Mas é um álbum que fica aí para você ouvir aí com mais atenção, o Chaos AD. Em terceiro lugar, na minha questão aí dos 5 álbuns mais impactantes do heavy metal, vem esse álbum aqui, ó, o Brave New World, e uma das maiores bandas da história do heavy metal, que é o Iron Maiden. Meu, quem viveu toda a história desse álbum aqui, cara. Eu comecei a curtir o Iron Maiden, na época ainda era o Blaze Bayley, o vocalista do Iron Maiden, né? E eu não gostava muito, eu comecei ouvindo o Iron Maiden com o Bruce Dickinson, e o vocalista era o Blaze Bayley, com todo respeito aí, com a carreira do Blaze Bayley, aos álbuns que ele gravou com o Iron Maiden, que são bem gravados, são bem produzidos, mas a volta do Bruce Dickinson para o Iron Maiden foi, quem sabe, aí um dos maiores eventos da história do heavy metal.
E eu acompanhei tudo isso, cara, né? A gente pegava revistas, as revistas colocavam a volta do Bruce Dickinson com o Adam Smith, né? Aquele negócio, pode ser um ensaio para o retorno do velho Iron Maiden. E no fim, o Iron Maiden volta então com Bruce Dickinson aí para a sua formação clássica. E, meu, ao ouvir o Brave New World pela primeira vez, foi um impacto assim muito grande, cara. É um álbum muito bem gravado, muito bem produzido, a banda tá muito madura, tá no auge, né? Baseado aí no grande livro O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, que inclusive é um clássico da literatura internacional aí. Eu já li, convido você a ler também, que é muito bom. E Brave New World teve a sua turnê aqui no Brasil, que foi espetacular, o show do Rock in Rio de 2001. E em segundo lugar aqui, dos álbuns mais impactantes do heavy metal, na minha humilde opinião, é esse aqui, ó, o Imagined Words do Dream Theater. Muitas bandas já tinham feito, né, o progressivo com o heavy metal, o próprio Queensryche já tinha feito isso, Rush também, bastante coisa de progressivo com o rock mais rápido e tal, mas assim, a fusão entre jazz, fusion, rock and roll e heavy metal foi o Dream Theater que fez, cara, com o Imagined Words, pelo menos o álbum assim que teve uma projeção muito grande, né? Que pra mim, na minha humilde opinião, esse é um dos melhores álbuns até da história do rock and roll, na minha humilde opinião, assim, por todos esses elementos que esses caras aqui do Dream Theater fizeram com Imagined Words. Um álbum muito bem feito, gravação espetacular, composições então nem se fala. Another Day, né, a primeira música que eu ouvi foi Another Day, uma música muito linda, a gente acreditava que era o Kenny G no saxofone, né? Olha só para vocês verem. Mas essa fusão que eles fazem de vários elementos musicais, principalmente de jazz e fusion com o heavy metal, foi algo assim muito incrível e que marcou para sempre a história do heavy metal, na minha humilde opinião. Então, em segundo lugar aí, Dream Theater, e para mim um dos maiores álbuns da história do heavy metal e do rock and roll. E em primeiríssimo lugar, tem muita coisa que a gente gosta, né? Inclusive o álbum que me converteu ao heavy metal foi esse álbum aqui, ó, Fireworks do Angra. Tem até um vídeo aqui no canal sobre essa questão aí, né, do Fireworks. Se eu fosse escolher o melhor álbum do Angra e um dos melhores do heavy metal nacional, eu escolheria esse aqui, ó, o Holy Land do Angra. Também foi um álbum aí muito marcante para mim, mas eu confesso, né, que o impacto, né, esse vídeo, ele é o impacto que esses álbuns tiveram comigo aí, com a minha pessoa, né? E o impacto ao ouvir o Angels Cry pela primeira vez, cara, foi algo assim inesquecível. Ouvir Carry On, né? A própria Angels Cry, Stand Away, cara, ouvindo Stand Away pela primeira vez foi muito impactante. E para fechar, Wuthering Heights, que é o cover aí da cantora Kate Bush, cara, foi assim algo, foi um impacto assim muito grande na minha vida, na minha concepção musical. André Matos aí em plena forma, é um dos álbuns mais importantes aí do heavy metal nacional, do heavy metal mundial. O Angra aí apresentando o André Matos para o mundo, uma voz incrível, uma técnica vocal impressionante do André Matos em várias canções desse álbum, mas com certeza na Carry On, na Stand Away, na Wuthering Heights, o André Matos ele se superou, e para mim aí ele é um dos álbuns mais impactantes aí do heavy metal para mim. E
quem sabe mais pra frente, né, a gente pode fazer aí um dos álbuns mais importantes do heavy metal, os álbuns favoritos do heavy metal, né? Porque tem muita coisa que a gente gosta, que nem o Iron Maiden, por exemplo, né? A quantidade de álbuns importantes que o Iron Maiden tem, por exemplo, como The Number of the Beast, ou Power Slave, são álbuns muito importantes para o heavy metal, né? O Somewhere in Time é um dos meus álbuns preferidos do Iron Maiden e do heavy metal, né? Somewhere in Time deve estar aparecendo aqui para vocês. Mas o impacto ao ouvir o Brave New World a primeira vez foi impressionante. Mas e você? E para você aí, quais que são os álbuns mais impactantes do heavy metal para você, na sua opinião? Escreve aí para mim, deixa nos seus comentários. Ou os álbuns mais importantes do heavy metal também. Quem sabe a gente pode até fazer uma parte 2 aí dos álbuns mais importantes do metal. Mas eu queria fazer aí essa questão desse impacto que esses álbuns tiveram aí comigo, com a minha pessoa. E agora eu quero saber aí o de você. Escreve aí pra mim, meu. Se inscreve no canal, dá uma força aí e compartilhe sempre. Grande abraço aí. Até a próxima. Valeu!